Abra no Salmo 146. Assim a palavra de Deus, irmãos. Aleluia. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Mas bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Ou louvai ao Senhor. Começa com louvor e termina com louvor. Como deve ser, irmãos, a nossa vida. Começando com louvor e terminando com louvor. Amém? Louvando a Deus no começo e passando por tudo quanto é situação, louvando a Deus, e no final continuar louvando a Deus. Aleluia. Quero pregar nessa noite, meus irmãos, nesse salmo, e falar a respeito, irmãos, da bem-aventurança daquele que teme ao Senhor, que louva ao Senhor, que tomou a decisão de viver uma vida de louvor e adoração a Deus. Tomou a decisão de confiar no Senhor. Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. E você que está me ouvindo nessa noite, em quem você confia? Senhor, glória a Deus por isso. Porque tem muitos confiando no dinheiro que tem. Tem muitos confiando na saúde que tem, na beleza que tem, na inteligência que tem. E tudo isso, irmãos, essas coisas, do nada pode sumir. Pode vir uma doença e leva o dinheiro, leva a beleza, leva a saúde, leva tudo. Tudo nessa vida, irmãos, pode passar. Às vezes confiamos em alguém que com certeza vai nos ajudar, mas de repente acontece alguma coisa e aquela pessoa não nos ajuda. E ficamos ali na mão, né? Decepcionados. Mas se você confiar em Deus, no Senhor, você não vai se decepcionar nunca. Porque Ele prometeu, irmãos, que jamais irá nos abandonar. Amém? Amém. Ele disse que jamais irá nos abandonar. E o salmista, irmãos, começa aqui esse salmo falando a respeito do compromisso que ele fez de louvar a Deus. Você já parou para pensar nisso? Que o crente deve ter um compromisso de sempre louvar e adorar a Deus? Olha aqui, ó, versos 1 e 2. Ele diz assim: aleluia. Olha aí, irmãos, acompanha comigo. Louva minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Preste atenção que no hebraico esses verbos aqui, irmãos, louva, louvarei, cantarei, está no imperativo, que indica uma ordem que ele está falando para ele mesmo. Ele diz assim: louva a minha alma. Ele está falando com ele mesmo. E ele mesmo, com ele mesmo, consigo mesmo, diante de Deus, ele está fazendo um compromisso. Meu Deus,
eu vou te louvar. Mas esse compromisso não é só quando ele vai para o culto. Ele está dizendo aqui, ó, louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Ou seja, seja qual for a situação, durante toda a minha vida, em todo o tempo, dando tudo bem ou estando tudo mal, eu vou louvar a Deus, eu vou adorar a Deus. Como Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja um fruto da videira, que não tenha plantação, não tenha o que comer, não tenha nada, o fruto da oliveira minta, e as ovelhas do curral seja roubada, arrebatada, todavia eu me alegrarei no Senhor e louvarei ao Deus da minha salvação. E nessa noite eu quero te convidar da parte de Deus a adorar a Deus, a louvar a Deus. Abrir aí a sua boca e dizer para Ele: te louvarei, Senhor, enquanto eu viver. Ainda que não haja ovelha no curral, ainda que a coisa esteja difícil, louvarei ao Senhor. Porque como cantamos, irmãos, nós nascemos para adorá-lo, para louvá-lo, para engrandecê-lo. E nesse momento eu quero te convidar, aleluia, a fazer esse compromisso diante do Senhor. Seja o que for que aconteça, ou que esteja acontecendo, louve a Ele, adore a Ele. Lembro-me de Josafá, quando 3 reis, Josafá era um rei de Israel, quando 3 reis se juntaram para destruir Judá, e Josafá, um homem de Deus, era o rei naquela época. E aí, irmãos, quando veio a notícia da reunião dos reinos contra o rei de Judá, ele foi orar, irmãos, e disse: Senhor, em nós não tem forças, em mim, nesse povo, por mais que seja guerreiro, nós não temos força contra 3 reinos poderosos que estão vindo contra nós. Mas ele disse: mas todavia vamos confiar no Senhor. Aleluia. E nesse momento que ele ora, irmãos, dessa forma, Deus levanta um profeta no meio do povo e diz assim, e o recado do profeta em resumo é: Deus, Josafá, está garantindo a tua vitória. Amém. E pronto, irmãos, ele reuniu o seu povo, os seus guerreiros, foi ali com o povo, com os guerreiros, à luta, porque já havia contra ele os reinos. Mas Josafá fez algo, irmãos, que foi tremendo. No meio do esquadrão lá, do exército dele, ele colocou, irmãos, o ministério de louvor, os levitas, para bendizer a Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus, irmãos. E o final foi uma tremenda vitória do povo de Deus. Essa estratégia de Josafá, irmãos, só podia vir do céu. Como é que você coloca um bocado de cantor para cantar no meio da guerra? É os primeiros a levar a flecha, né? A espada. Mas não, irmãos, Deus deu a vitória. Amém? Mas o que eu chamo a atenção é que Josafá orou a Deus, se entregou ao Senhor e louvou, irmãos, e adorou a Deus. E na sua adoração, Deus trouxe vitória. Lembre-se de Paulo e Silas na prisão. Estava lá todo machucado por fazer a obra de Deus. Ao invés de murmurar, de reclamar, começaram a cantar, louvar e adorar a Deus. A Bíblia diz que veio um terremoto, irmãos, à meia-noite, no horário mais escuro. E esse terremoto veio de tal maneira que quebrou as cadeias, as correntes que os prendiam, e abriu as portas da prisão. Por quê, irmãos? Porque o louvor estremece, irmãos, o mal, o inferno, as cadeias, quebra cadeias, liberta prisões. E essas prisões não são só físicas, não, são espirituais também, irmãos. Amém? Me lembro de Jó, que na sua maior tristeza perdeu tudo que tinha, todos os bens, perdeu os filhos. Em vez de reclamar, em vez de murmurar, ele se ajoelha no chão, rasga suas vestes em atitude de desespero e choro, e começa a adorar a Deus.
Deus me deu, Deus tomou, levou. Louvado seja o nome do Senhor. O convite nessa noite é, irmãos, louve a Deus, adore a Deus em todo o tempo. Não murmure, mas cante, mas adore, mas louve em todo o tempo, porque Deus, Ele nunca vai nos abandonar. Aleluia. O salmista prefere adorar a Deus em vez de reclamar, certo? Ele expressa o desejo do coração dele quando ele fala assim: eu louvarei ao Senhor durante a minha vida. Ele está dizendo: esse é o meu desejo, é a minha vontade, não importa o que aconteça, eu vou adorá-lo. E repare que ele fala, ele ainda está falando para ele mesmo. Ou seja, irmãos, é uma decisão, um compromisso que ele está fazendo diante de Deus. Na vida a gente faz vários compromissos, no casamento, de servir no emprego a um patrão, às vezes um negócio, uma sociedade. Fizemos um compromisso de nos entregarmos a Jesus. E como é que estão esses compromissos, né? No meio deles você colocou o compromisso de louvá-lo. Senhor, eu estou tomando decisão, eu vou te louvar, não importa o que aconteça, é o meu compromisso comigo mesmo, eu vou te adorar. Faça esse compromisso diante de Deus, de louvá-lo, de adorá-lo. Então repare, primeiro ele fala com ele mesmo, e nós, irmãos, muitas vezes a gente tem que refletir com a gente mesmo, pensar, raciocinar. Será que eu faço isso, que eu faço aquilo, para não tomar decisões erradas? E entre esses pensamentos, pensar como é que está a minha vida espiritual, como é que está a minha leitura da palavra, meu louvor, minha adoração, meu serviço para Deus, como é que está? Nós somos inteligentes, irmãos, e Deus quer que a gente sirva a Ele com inteligência. Amém? Faça um compromisso, reflita na sua vida, tudo, especialmente a sua decisão de louvar a Deus, de adorar a Deus, de viver uma vida que o adore. O salmista agora, ele para de falar só com ele e vai falar agora para o povo, para a plateia, a partir do versículo 3. Ele fala conosco, não só com ele. Repara que ele diz assim, ó: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Agora ele vai ensinar, irmãos, sobre a felicidade de confiar no Senhor. E ele está ensinando para quem? Só para ele? Não. Para nós. É interessante. A Bíblia diz o que a gente não é para fazer e também diz o que é para fazer. Ele começa a dizer: não confia no homem, em príncipes. Os príncipes, irmãos, eram pessoas importantes, que tinham posses, que tinham dinheiro, reis, filhos de reis. E muitas vezes o povo de Deus, quando se viu aflito, o povo de Israel, em vez de orar como fez Josafá, ele ia buscar ajuda do Egito, ia buscar ajuda de outros povos, que Deus disse para nunca mais eles se ajuntarem a eles, ter negócio com eles. Mas eles iam buscar ajuda onde? Por exemplo, no Egito. O Egito tinha exército, tinha cavaleiros, tinha cavalos. E cadê Deus? Essa história nem se lembravam de orar. E nós que passamos por problemas, como é que está a nossa vida de oração? Em quem, é aí que a gente mostra em quem nós estamos confiando. Aí eu estou passando por problemas aqui agora, eu não oro a Deus, não faço nada, começo a raciocinar o que eu posso fazer para resolver a situação. Faço um empréstimo, peço dinheiro emprestado a um amigo, vendo uma casa, vendo um carro, e se esquece de orar a Deus, de pedir a Deus uma direção, uma orientação. E muitas vezes cometemos erros por essa causa, irmãos. Então assim, não confie em você mesmo. Claro que nós somos inteligentes, mas peça a Deus para te iluminar, te direcionar. Senhor, isso que eu estou querendo fazer, vai dar certo? Essa sociedade, eu quero vender isso aqui, me desfazer de uma casa, de um bem, para pagar uma dívida,
resolver alguma coisa. Mas será que a solução de Deus, irmão, não seria diferente, melhor? Amém, irmãos? Não confie em homens, que eles vão falhar. São seres humanos. Ele está ensinando aqui, ó, sobre a felicidade que é confiar só em Deus. Você pode estar na angústia, ligar para o Fabiano, e o Fabiano não pode atender no momento. Antes de ligar para mim, você pode ligar, especialmente você é a ovelha dessa casa, né? Estou disponível. Mas antes de falar, meu irmão, clame a Deus. Ora. É o que ele está dizendo aqui. Peça a Deus sabedoria. Aí peça conselhos. Raciocine. E Deus vai te iluminar. Amém? Deus vai te dirigir. Então ele diz aqui, não confia no homem. É claro que, por exemplo, eu confio na minha esposa. Ela confia em mim. Você confia no seu marido, na sua esposa. Às vezes você confia numa pessoa. E tudo bem. O que ele está falando aqui de você não confiar é de você não depositar a sua fé naquela pessoa acima de Deus. Como se, não, eu sou amigo de fulano, é um político, é alguém que tem dinheiro, alguém que tem influência, ele vai me ajudar. Não. Confia só em Deus. O confiar na família, no marido, na esposa, no amigo, tudo bem, tem que ter a confiança, óbvio. Mas essa confiança que ele fala aqui, irmãos, é de você colocar aquela pessoa como um socorro para você sempre, ao invés de Deus. Porque ela vai decepcionar. Como eu falei, Israel muitas vezes confiou nas outras nações para vencer guerras e acabou perdendo. Mas todas as vezes que eles confiaram no Senhor, Deus deu a vitória. Deus deu a vitória. Amém? Então não confia somente em homens poderosos que podem fazer alguma coisa por você. Ele diz assim, o 3: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Só em Deus há salvação. Aleluia. Aí ele vai dizer aqui, o verso 4, por que você não deve confiar no homem? Verso 4: sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Ou seja, de repente morre. Acabou-se. Confiava no marido, só na esposa. Confiava no dinheiro que tinha, em alguém, um amigo que tinha dinheiro, e se morrer, e aí? Acabou-se. Aí confiar em quem? Morre e não vai deixar nada para você. Pode até deixar, né? Se for parente, esposa. Mas se é um amigo conhecido, vai deixar o quê? De repente morre, morre com ele o quê? Ele vai dizer aqui: nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. A pessoa tinha planos, tinha promessas, fosse um político, ia fazer, aí morre. E é por isso que quando a gente passa por aí, a gente vê prédios abandonados, casas abandonadas na justiça, família brigando, filho brigando, e não chega a um acordo. Por quê? Porque o pai, a mãe, o dono ali morreu e deixou a herança. E fica lá, abandonado. E ninguém pode fazer nada. Os homens morrem, irmãos. É o que ele está dizendo aqui. Não confie nas pessoas, porque as pessoas vão passar. De repente, passa, morre, e suas promessas, seus pensamentos, suas ideias morrem juntos. Acabou-se. E muitas vezes os filhos estão nem aí. Morreu, acabou-se. Vamos dividir isso aqui, tu fica com isso, com aquilo, então entra logo na briga e na justiça e não tem fim, né? E fica ali só envelhecendo. E cadê o dono? Acabou-se, virou pó, como ele fala aqui. Amém? Ele está dizendo, não confie naquele que é fraco, no ser humano fraco, mas confie em Deus. Ele continua dizendo, verso 5: bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Ele diz, se por um lado você não deve confiar em homens, por outro lado, é o que eu disse, ele ensina o que você não é para fazer, mas também ensina o que fazer.
E o que você tem que fazer? Confiar em Deus. Ele está dizendo aqui, ó, bem-aventurado, feliz, é aquele que confia no Deus de Jacó. O que é bem-aventurado, irmãos? Feliz, realizado, que tudo está dando certo. Rapaz, fulano é bem-aventurado. O que ele faz vai para frente, dá certo. É jovem, mas o que ele faz, meu amigo, pode ter certeza, não quebra, dá certo. Isso é um bem-aventurado, irmãos. E ele está dizendo, essa pessoa que é bem-aventurada é uma pessoa que confia em Deus. E é interessante que fala o Deus de Jacó. Por que ele cita Jacó? Porque Jacó, irmãos, era um pecador miserável. Você lê lá Gênesis, camarada cheio de mania, enganador. Jacó, que enganou seu irmão, quase mata o pai dele lá, o velho lá, enganando o velho, se passando pelo irmão. Cara, pecador, teve que fugir para não morrer por causa dos erros dele. E o próprio irmão queria matar ele. E de repente ele está fugindo, ele com um pedacinho de pau, o cajado dele. Só servia para espantar lá os lobos, os bichos, né? Só ele e isso. E vai dormir. Vai dormir em Betel. E de repente, irmãos, ele sonha. E quem que aparece no sonho para ele? O Deus de Jacó, o Deus dele. Jacó, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac, o teu pai, Jacó. E agora eu quero ser o teu Deus. Jacó era um pecador. E Deus se revelou a ele para ajeitar a vida dele, irmãos, para consertar o caráter dele. Por isso que ele diz aqui, ó, o Deus de Jacó. Isso aqui, irmãos, traz esperança para mim, para você, porque nós somos pecadores. E a Bíblia diz que Jesus nos amou, mesmo nós sendo pecadores, errando, falhando, confiando muitas vezes nos homens, sem Deus no mundo, sem pedir direção a Deus de nada, só pecando e errando. Mas de repente a palavra foi pregada a nós, como Deus de Jacó se revelou para ele, num momento, irmãos, de noite, de trevas, de mais sofrimento na vida dele. Em vez de Deus o abandonar, Deus se revelou para ele. E ele está dizendo aqui, ó, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Você está precisando de ajuda, socorro, auxílio. Aí você olha para você, ei, meu irmão, não mereço não, sou pecador. Meu irmão, é graça de Deus. É misericórdia de Deus que mesmo a gente sendo infiel, vai dizer aqui, ele permanece o quê? Fiel. E Deus com Jacó, ele diz, Jacó, eu vou te abençoar. Jacó, eu estou te escolhendo, Jacó. Por incrível que pareça, eu estou te escolhendo, eu vou ser contigo. Eu vou andar contigo, ó, tu está fugindo agora para não morrer por causa dos teus erros, mas eu estou com você. Você vai fugir, mas um dia você vai voltar. Um dia você vai voltar abençoado. E não só abençoado, irmãos, transformado. E Jacó fica ali, irmãos, no céu, no êxtase, treme diante de Deus, teme a Deus, e ainda quer comprar Deus. Olha aí, o cara ainda quis comprar Deus. O que ele disse, irmãos? Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou te dar o dízimo de tudo que o Senhor me der. Olha aí. Irmãos, Deus já tinha dito, eu vou te abençoar. Mas ele parece que queria uma garantia, né? Senhor, eu te dou isso aqui. Se realmente o Senhor me abençoar, eu te dou isso aqui. Fez um voto a Deus de dar o dízimo de tudo, irmãos. E o pior é que ele fez esse voto e se esqueceu. E Deus abençoou. E abençoou, e o homem, irmãos, ele que foi sozinho para a casa de uns parentes dele, bem longe. Esse homem, depois de, se eu não me engano, uns 20 anos, cerca de 20 anos, que ele vai trabalhar 14 anos para casar com a filha lá
um cidadão, um tio dele, e mais um tempo, aí esse homem vai crescer, irmão, de maneira extraordinária, vai ficar riquíssimo, Deus abençoando. O pessoal querendo roubar ele, o pessoal dizia assim, ó, toda ovelha branca é nossa, as listradas, as pintadas é sua. Aí o pessoal tirava todas as ovelhas que tinham alguma mancha e deixava só branca, para que só desse branca. Querendo enganar ele, passar ele para trás. Mas Deus é tão bom que só nascia listrado e pintado, era tudo de Jacó. Era o salário dele. O que era isso? Uma intervenção divina. Por quê? Porque Deus disse, eu vou te abençoar. E Deus está falando para você nessa noite. Você é pecador, meu irmão, minha irmã. Pecador miserável também sou. E pode ser que tenha alguém que seja um mais que o outro, né? Mas Deus está te dizendo, eu quero te abençoar. Se você crê, eu vou te abençoar. É o que eu acho lindo, irmãos. Jacó foi para lá com um pedacinho de madeira na mão. Irmãos, ele voltou em 2 bandos. Multidão de gente, irmãos, e animais. 300, 500, 1000 animais, cabeça de gado, jumento, camelo. Irmãos, o homem ficou riquíssimo e voltou com a tribo, cheio de menino. E voltou para onde? Para casa. Aleluia. Porque Deus cumpre as suas promessas. E algo interessante, irmãos, que eu não posso deixar passar. Lembra do voto que ele fez para o Senhor, né? Ele disse, Senhor, o Senhor te dá o dízimo, né? E esqueceu. Mas no meio do caminho, irmãos, Deus lembrou. Deus lembrou. Sabe, Deus se lembra, meu irmão, dos votos que a gente faz. Votos que você fez de amar a esposa, amar o marido. Os votos que você fez de servir a Deus na obra. Os votos que você fez quando se entregou a Jesus. Ainda hoje, louvar a Deus. Deus se lembra, irmãos. E não queira quebrar os votos que você fez a Deus, porque Deus vai cobrar. No meio do caminho, Deus manda ele parar. Agora só eu e você ali, ó. Você vai pagar os votos que você me fez. Ele teve que botar tudo em dias, irmãos. Você quer ser abençoado? Esteja em dias com o Senhor. Não brinque com o seu casamento, não brinque com a igreja, um testemunho, mau testemunho, não brinque. Esteja em dias. Que Deus o abençoou, mas ele teve que se ajeitar e pagar um por um, depois, esses votos. Amém? Fica aí o recado, e preste atenção. Deus de Jacó, irmãos, é o nosso auxílio. Esse Deus é tremendo. Respeite aquilo que ele respeita. Respeite seus relacionamentos de pai com filho, de casado, com a igreja. Não traia os amigos, pessoas que confiam em você. Que você fez compromisso, é um voto. Respeite. E Deus, ele vai te abençoar. Ele cita aqui o Deus de Jacó. Isso me vem tudo à memória nesse momento, irmãos. E me dá esperança, como ele diz aqui, ó. O 5, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Por que eu tenho esperança? Porque, irmãos, muitas vezes eu me encontro como Jacó, que erra, que peca. Eu sei que você também. Mas em Deus eu tenho esperança, que Ele continua comigo. E se eu me arrepender, se eu me consertar, Ele continua comigo, irmãos. E vai cumprir tudo que Ele prometeu, para a glória de Deus. Essa é a tua esperança, é o Senhor. E aí ele continua, irmãos, dizendo assim, verso 6. Ele falou aqui, ensinando a respeito da felicidade de que é confiar no Senhor, não no homem, não no dinheiro, naquilo que o homem pode oferecer, mas no Senhor. E agora ele continua no verso 6 dizendo as razões pelas quais você vai ser muito feliz, se você confiar nele, só nele. No verso 6 diz assim, ó: Ele é quem fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Por que você vai ser feliz? Primeiro, porque Deus é o nosso Criador.
Ele é o Criador, Ele fez os céus, a terra, o mar, criou a nós, sabe a nossa estrutura e sabe cuidar de cada um de nós. Sabe a palavra que precisamos ouvir, o milagre que precisa acontecer. Você vai ser feliz se você confiar no Deus Criador. Ele é o nosso Pai. E como Pai, Ele não é irresponsável, que coloca um filho no mundo e abandona. Não é assim. Deus nos criou e nos chamou pela sua palavra. Ele quer cuidar de nós, irmãos. Ele quer abençoar nós, porque Ele é o nosso Pai, o nosso Criador. E o texto continua dizendo que o Senhor, irmãos, mantém para sempre a sua fidelidade. Ainda que a gente seja infiel, Ele vai permanecer fiel a nós, irmãos. Fiel às suas promessas. Fiel àquilo que Ele tem falado. Pode passar o tempo que for. Jacó esperou muitos anos, mas Deus cumpriu. E vai acontecer também, irmãos, na sua vida. Porque Ele é fiel. Só confia nele. E você vai ser feliz. Porque o nosso Deus é o nosso Pai e Ele é fiel. Aleluia. No 7 ele diz, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão ao que tem fome. O Senhor liberta os encarcerados. Aleluia. Está precisando de justiça? Você está chorando? Está aflito? Está sofrendo porque você está sofrendo alguma injustiça? Ou algum parente seu, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, alguém, ou um amigo? O Deus de Jacó, irmãos, nosso Deus, faz justiça aos oprimidos. Amém? Confie em Deus, ore. Vai em frente. Se tem que entrar na justiça, né, com advogado, pela lei, vai. Que o Deus de Jacó, o nosso Pai, nosso Criador, é fiel e é justo. Aleluia. O nosso Deus, Ele é justo. Faz justiça aos oprimidos. Dá pão aos que têm fome. Está passando necessidade? Faz uma oração aí a Deus. Confie em Deus. Ore. Amém. A provisão vai chegar, irmãos. Ele é Jeová Jireh, Deus provedor. Clame a Deus. Amém? Amém. A palavra está dizendo: dá pão a quem tem fome. E quem sabe você que está me ouvindo não está passando fome, não está, né, com falta de alimento, mas quem sabe do seu lado, na sua igreja ou na vizinhança, tem alguém que esteja. Deixa Deus te usar. Deixe Deus lhe usar. Sonde, se realmente a pessoa precisa, ela quer, e ajude, e abençoe. Seja a mão de Deus nesse momento. Amém? Porque o nosso Deus, Ele dá pão para quem tem fome. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda que passe aperto e necessidade, Ele, quando a gente confia nele, a provisão vem. E a gente glorifica o nosso Deus. Ele continua dizendo: Deus liberta os encarcerados. Deus liberta quem está preso. Ele está falando só aquele que é criminoso está lá preso, não, pagando aquilo que deve. Ele também tem poder. Depois que a pessoa pagar a sua dívida, fortalece ela e depois tira ela de lá, fazendo a justiça. Mas ele está falando também daqueles que estão presos, espiritualmente falando, por demônios, em doenças, em vícios, seja lá o que for. Uma situação difícil. Está numa família que parece que está ali oprimida. É um marido que oprime, é uma mulher que oprime, é um pai, uma mãe opressor. Ele liberta os encarcerados. Acaba com o sofrimento. Me lembro de José na prisão, esquecido pelos homens, né? Mas lembrado por Deus. E na hora certa, irmão, Deus o tirou de lá.
e o tornou governador do Egito. Amém? Ele liberta. Escute isso, ele liberta o encarcerado. Qual é a tua prisão? É uma doença. Lembra da mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Mas ela tocou no Senhor. Aleluia. E o Senhor a curou na hora. Aleluia. É um vício, bebida, droga. Eu não consigo. O Senhor liberta os encarcerados. Então ore. É um filho, é uma filha, é um pai, é uma mãe que está no vício, ore, porque o Senhor liberta os encarcerados. É você, ore. Ele liberta os encarcerados e faz você feliz. Aleluia. Ele continua dizendo, 8, o Senhor abre os olhos aos cegos. Cegos fisicamente, cegos espiritualmente. A pessoa não enxerga de jeito nenhum seus erros, seus pecados, ou o mal que está ali na frente dela. Está seduzida pelo canto da sereia, né? O Senhor abre os olhos do cego. Ore, meu irmão. E os olhos vão se abrir daquela pessoa por quem você intercede, até por você mesmo. E aí você vai enxergar para tomar a decisão certa, a atitude certa na sua vida. Porque o Senhor abre os olhos aos cegos. Você chegou aqui nessa noite abatido, triste, caído, diz o texto, o Senhor levanta os abatidos. Estou quebrado, estou triste, estou amargurado, traído, abandonado, ferido, no chão, talvez até no chão mesmo, se rastejando aí, chorando. O Senhor te levanta, porque o Senhor levanta os abatidos e os anima, dá vida, alegria, felicidade. E você é feliz dessa forma. As razões pelas quais você será feliz confiando em Deus. O Senhor levanta os abatidos. Aí ele continua dizendo, o Senhor ama os justos. Talvez você chegou aqui nessa noite e só queria ouvir assim, um eu te amo, né? E quem sabe, nada melhor do que você ouvir da parte de Deus, né? O eu te amo. Ah, mas eu sou pecador miserável. Pois é, Deus amou quem? Jacó. Você mesmo, né? Ele está dizendo, o Senhor ama os justos. Jesus, Ele te ama e quer te ver feliz. Era isso que você queria ouvir? E o marido não diz, a mulher não diz, um filho, um pai, uma mãe. O Senhor fala para você, eu te amo. E você que é justo, o Senhor ama os justos. Quando você for tomar suas decisões, faça direito, com justiça, repartindo do jeitinho que é, dando a cada um o seu direito, sendo justo, porque Ele ama o justo. Ele continua dizendo assim, 9, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Peregrino. Às vezes a pessoa sai daqui, vai para uma grande cidade tentar a vida, e ela é uma peregrina lá, não tem ninguém por ela, não tem família, não tem nada. Ele está dizendo aqui, ó, que aos peregrinos Deus guarda, Deus dá livramento, Deus abençoa. Nós somos como peregrinos nesse mundo, irmãos. Não só talvez pessoas que realmente sejam peregrinas estão me ouvindo. Deus vai guardar, vai abençoar. Jacó foi lá para uma terra que não era família, mas era totalmente estranha, que adorava falsos deuses, peregrinando. O Senhor guardou, o Senhor abençoou. Um dia o Senhor trouxe de volta. Não como Jacó, mas como Israel. Transformado. Amém? Porque o Senhor guarda o peregrino. E o cristão é um peregrino, porque nós não somos daqui, irmãos. Somos do céu. E aqui o Senhor vai nos guardar. Ele continua dizendo, Ele ampara o órfão e a viúva, os pobres. Naquela época, ser órfão e ser viúva, irmãos, era algo terrível. Não ter um pai, não ter um marido, porque o homem é que
trazia tudo para dentro de casa, toda a provisão. Perder o marido era perder tudo. E mendigar, literalmente mendigar, se vender como escravo para não morrer de fome. Mas Deus está dizendo: você não tem pai, é órfão, eu vou ser teu pai, eu vou te amparar. É uma viúva, perdeu o marido, pois eu vou ser o marido, eu vou cuidar de você. Amém? O Senhor ampara o órfão e a viúva. E o caminho dos ímpios, ele transforma, ele destrói, ele abate o caminho dos ímpios. Aí ele termina dizendo no 10: enquanto os homens viram pó, morrem e viram pó, o Senhor reina para sempre. Aleluia. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Senhor, reina de geração em geração. Aleluia. Louvai ao Senhor. Começa louvando, aleluia. Louvai ao Senhor. E termina louvando, aleluia. Louvai ao Senhor. Amém? Os homens passam, as coisas desse mundo vão passar, os pecados vão passar, mas o nosso Deus é eterno. E aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Aquele que não ama o mundo, mas escolhe Deus, vai permanecer para sempre. Aleluia. Amém? Fica aí com essa palavra no teu coração e vamos orar, irmãos. Vamos orar, fique de pé. Vamos orar para Deus abrir os olhos do cego. Vamos orar para Ele libertar quem está preso, encarcerado. Vamos orar para Deus prover, abençoar. Vamos orar, irmãos, que a gente prega crendo. Amém? Que nós mesmos vamos desfrutar dessa felicidade. A bem-aventurança daquele que confia no Senhor. Tu és maior do que os homens, maior do que as doenças. Tu és maior do que os vícios, vícios sexuais, vícios em drogas, vícios na bebida. Tu és maior do que tudo, Senhor. Maior do que a prostituição, do que a traição, do que o adultério. O Senhor é maior, meu Deus, do que o que falam de nós. O Senhor é maior, meu Deus, do que as nossas tristezas interiores, nossas dores, do que aquele problema que está lá em casa, na nossa casa, na nossa família. O Senhor é muito maior. E quando o Senhor se levantar, meu Deus, para agir, quem impedirá, Pai? E nessa noite eu coloco as minhas necessidades, a necessidade da tua igreja diante de ti, Pai. Tua igreja que sofre, que chora por problemas, por angústias, dificuldades. Meu Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor, meu Deus, venha agir, trazer solução, colocar por terra todo mal, todo vício maldito, toda ação de demônios. A causa da justiça que seja liberada, que venha a vitória, em nome de Jesus, pois Tu és maior, maior do que os poderes das trevas, todos juntos, maior do que o maioral deles, Satanás. Tu és maior, Senhor, tão grande, Pai, que o Senhor nem briga com eles, Pai, porque ele já é um derrotado, e o Senhor, meu Deus, é vitorioso, e a Tua igreja é vitoriosa sobre todos os poderes das trevas. Meu Deus, em nome de Jesus, na autoridade que o Senhor deu à igreja, eu amarro toda ação de demônios contra nós, contra Teu povo, contra nossos familiares, seja usando pessoas, seja usando eles mesmos, que em nome de Jesus caia por terra, e todo valente de Satanás, do inferno, seja amarrado, em nome de Jesus, e a vitória seja liberada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz assim, Senhor, porque nós confiamos em Ti e queremos, Pai, essa felicidade de quem confia no Senhor. Oh, aleluia! Tu és o Deus de Jacó, que perdoa nossos pecados, que nos ama, que muda a nossa história, que muda a nossa vida, que nos tira da lama, do barro, do pó, do monturo, do esterco, nos levanta, nos lava, nos coloca com os príncipes de Deus.
Tu és o Deus de Jacó. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Criador, nosso Pai. Aquele que diz que dá pão a quem tem fome. Sustenta-nos, Pai, com o pão do céu e com o pão material da terra. Esse irmão, essa irmã que passa necessidade, eu clamo ao Senhor nesse momento, que o Senhor venha prover, meu Deus, o sustento para essa pessoa. E se entre nós podemos ajudar, eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Senhor, eu te entrego, Pai, a nossa oração, nosso clamor, crendo, meu Deus, que o Senhor ouviu e que o Senhor há de nos abençoar, em nome de Jesus. Porque maior é o Senhor que todos os problemas. Ele é maior. Declare isso: maior é o nosso Deus, o nosso Pai, o Pai de Jesus. Ele é maior. Declare isso com fé. Maior é o Senhor. Aleluia. Declare: maior é o Senhor. Reflita, meu irmão, na sua vida e declare isso: maior é o Senhor. Meu Deus, meu Pai, que está comigo e contigo, maior é o Senhor. Aleluia. Senhor, recebe o clamor do teu povo, Pai, a oração do teu povo. Recebe, meu Deus, nessa noite as lágrimas do teu povo, a angústia do teu povo, e te levanta, Senhor, a nosso favor. Declara como disse Jó: mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra e vai restituir em dobro aquilo que o mal levou, para a glória de Deus. Amém? Aplauda ao Senhor, meu irmão. Glória a Deus.